Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com todos vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. Meus amados, neste vídeo vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 13 a 19 de janeiro. Nós vamos, de maneira objetiva, analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos frutos de lábios, nossos comentários. Iniciando, nós vamos ver que joias espirituais podemos encontrar na leitura da Bíblia desta semana, que se encontra nos Salmos 135 ao 137. 135 ao 137. Lembrando que esse texto é a base de toda a reunião. Então, vamos ver que respostas práticas podemos comentar nesta parte. Também, na sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso muito importante de 15 minutos de necessidades locais. Então, no caso, um ancião aí da sua congregação vai fazer este discurso de acordo com a necessidade do seu território. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos iniciar o capítulo 21 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus e vamos estudar os parágrafos 1 a 7 mais o quadro na página 166. Vamos ver então que respostas podemos comentar neste estudo. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. E para a primeira pergunta da apostila, nós temos como base o texto do Salmo 135, versos 1 e 5, que diz assim, verso 1: Louvem a Jah, louvem o nome de Jeová, deem louvores, servos de Jeová. Verso 5: Eu bem sei que Jeová é grande, nosso Senhor é maior do que todos os outros deuses. Notem a pergunta. Por que a Bíblia muitas vezes usa a expressão já? Resposta: a Bíblia usa a expressão já para louvar e agradecer a Deus, especialmente em momentos de vitória e libertação. É uma forma curta e poderosa de mostrar reverência e exaltação ao poder divino. A frase louvai a já, aleluia, é muito usada nos Salmos como um louvor a Deus. Já também aparece em cânticos e orações, refletindo alegria, proteção e reconhecimento do poder de Jeová. Em resumo, já é usada para destacar a celebração e gratidão pelo poder e intervenção de Deus em nossas vidas. Muito bem. Agora, com base na leitura completa dos Salmos 135 ao 137, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia nós podemos encontrar aqui no Salmo 135, versos 1 a 3. Diz assim: Louvem a Jah, louvem o nome de Jeová, deem louvores, servos de Jeová. Vocês que estão servindo na casa de Jeová, nos pátios da casa do nosso Deus, louvem a Jah, porque Jeová é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Lição: observamos aqui que o Salmo 135 começa com um chamado para louvar a Jeová, lembrando-nos da importância de adorar e agradecer a Deus por suas maravilhas e poder.
Isso nos ensina a importância de, como servos de Jeová, nos esforçarmos em cultivar hoje uma atitude de gratidão e louvor em nossas vidas diariamente. Continuando, vamos analisar agora o Salmo 135, versos 5 e 6. Diz assim: Eu bem sei que Jeová é grande, nosso Senhor é maior do que todos os outros deuses. Jeová faz tudo o que deseja fazer nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Salmo 135, versos 5 e 6, a lição. Este verso enfatiza que Jeová é maior do que todos os deuses e que ele faz tudo o que deseja nos céus e na terra. Como lição, isso nos ensina e nos lembra de confiar na soberania e no controle de Deus sobre todas as coisas, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Muito bem, vamos analisar agora o Salmo 135, verso 14. Diz assim: Pois Jeová defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Vejam que interessante a lição. Notamos aqui uma maravilhosa garantia de Jeová. Ele assegura que julgará o seu povo com justiça e terá compaixão dos seus servos. Sem dúvidas, isso nos ensina e nos encoraja a sempre confiar na justiça de Deus e a acreditar que ele agirá de acordo com seus princípios de retidão. Passando agora para o Salmo 136, vamos analisar aqui os versos 23 a 25. Podemos encontrar outra joia espiritual nestes versos. Diz assim: Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, pois o seu amor leal dura para sempre. Ele sempre nos livrava dos nossos adversários, pois o seu amor leal dura para sempre. Ele dá alimento a todos os seres vivos, pois o seu amor leal dura para sempre. Muito bonita essas palavras do salmista, não é mesmo, irmãos? Vamos para a lição. Que palavras encorajadoras do salmista. Ele enfatiza aqui nesses versos como Jeová nunca esqueceu de seu povo, pois mesmo em tempos de dificuldades, ele sempre continuou mostrando sua misericórdia eterna. Isso nos ensina a confiar na fidelidade de Deus e a lembrar que sua misericórdia é constante, ou seja, é algo que ele vai demonstrar em todos os momentos da nossa vida. Agora, continuando, vamos passar para o Salmo 137. Vamos ver aqui os versos 7 a 9. Diz assim: Lembra-te, ó Jeová, do que os edomitas disseram no dia em que Jerusalém caiu. Arrasem-na, arrasem-na até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, que logo será devastada. Feliz aquele que lhe retribuir com o mesmo tratamento com que você nos tratou. Feliz aquele que agarrar seus filhos e despedaçá-los contra as rochas. Palavras bem fortes, né, irmãos? Vamos para a lição. Este trecho expressa o desejo dos israelitas por justiça contra aqueles que causaram sua destruição e sofrimento. Isso nos lembra e nos ensina que, embora hoje soframos injustiças e com isso passamos talvez a sentir raiva e o forte desejo de fazer justiça ou se vingar, é extremamente importante confiarmos em Jeová. Somente Jeová, melhor do que qualquer outro ser, lidará com essas injustiças de maneira justa, no momento e na hora que ele achar adequado. Então, o tema do capítulo 21 é: Estou limpo do sangue de todos os homens. Então, este capítulo 21, com base em Atos, capítulo 20, versículos 1 a 38, nós vamos ver os conselhos que Paulo deu para os anciãos nesta sua viagem e também alguns exemplos do zelo que ele demonstrou no ministério. Parágrafos 1 a 3, pergunta A. Descreva as circunstâncias em torno da morte de Eutico. Resposta: as circunstâncias em torno da morte de Eutico ocorreram em uma sala lotada no terceiro andar de uma casa em Troade, onde Paulo estava falando aos irmãos. Era a última noite de Paulo com eles, e ele falava até tarde, já passada a meia-noite. A sala estava abafada e cheia de fumaça das lamparinas acesas. Eutico, um jovem, estava sentado em uma das janelas. Durante o longo discurso de Paulo, Eutico acabou adormecendo e caiu da janela, despencando para fora. Parágrafos 1 a 3, pergunta B. O que Paulo fez?
E o que esse acontecimento mostra a respeito dele? Resposta: Paulo trouxe Eutico de volta à vida após deitar-se sobre ele. Isso, sem dúvidas, além de mostrar o poder do Espírito Santo de Deus, também mostrou que Paulo se preocupava profundamente com a vida e bem-estar dos outros, não querendo que a morte de Eutico afetasse negativamente a congregação. Primeiro subtítulo do estudo: Ele partiu em viagem para a Macedônia, com base em Atos, capítulo 20, versículos 1 e 2. Pergunta do parágrafo 4: Que prova difícil Paulo tinha enfrentado? Resposta: Paulo tinha enfrentado uma grande confusão em Éfeso, causada pelos prateiros que faziam ídolos de prata de Ártemis. Estes artesãos, cuja renda dependia da adoração de Ártemis, incitaram um tumulto quando perceberam que a mensagem de Paulo estava afastando as pessoas da idolatria. A agitação resultou em dificuldades e perigo para Paulo e seu ministério, pois ele estava diretamente desafiando as práticas religiosas e comerciais profundamente enraizadas na sociedade de Éfeso. Este episódio em Éfeso foi uma prova significativa da fé e determinação de Paulo em continuar seu trabalho missionário apesar das adversidades. Parágrafos 5 e 6 pergunta A. Quanto tempo Paulo talvez tenha ficado na Macedônia e o que ele fez pelos irmãos ali? Resposta. Paulo talvez tenha ficado cerca de um ano na Macedônia, falando muitas palavras de encorajamento aos discípulos. Ele também escreveu a segunda carta aos Coríntios, após receber boas notícias de Tito sobre a reação deles à primeira carta que Paulo escreveu. Parágrafos 5 e 6 pergunta B. Que atitude Paulo mantinha em relação aos irmãos? Resposta. Paulo mantinha uma atitude encorajadora e de colaboração com seus irmãos, diferente dos fariseus que tratavam os outros com desprezo. Ele sempre buscava fortalecer e encorajar os irmãos, mesmo quando precisava dar conselhos fortes. Pergunta do parágrafo 7. Como os superintendentes cristãos hoje podem imitar o exemplo de Paulo? Resposta. Os anciãos congregacionais e superintendentes de circuito podem imitar Paulo ao procurar encorajar e fortalecer os irmãos, mesmo ao dar repreensão. Eles devem mostrar empatia e ser uma fonte de apoio, entendendo que muitos irmãos lutam contra frustrações e medos. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer um resumo do quadro As Cartas que Paulo escreveu na Macedônia, na página 166. Vimos aqui que Paulo tinha muitas preocupações com as congregações, especialmente com os irmãos em Corinto. Quando chegou à Macedônia, Tito trouxe boas notícias de Corinto, tranquilizando Paulo. Em 55 era comum, ele escreveu segunda aos Coríntios na Macedônia para encorajar os coríntios e tratar de questões importantes, como a coleta de dinheiro para os santos na Judéia e a presença de falsos apóstolos. Entre 61 era comum e 64 era comum, após sua primeira prisão em Roma, Paulo visitou Creta e deixou Tito lá para resolver problemas. Ele possivelmente escreveu a carta a Tito, na Macedônia, e pediu que Tito o encontrasse em Nicópolis, no noroeste da Grécia. Paulo também escreveu 1 Timóteo entre suas duas prisões em Roma. Ele pediu a Timóteo que permanecesse em Éfeso enquanto ele ia à Macedônia. A carta contém conselhos e orientações de Paulo para Timóteo sobre procedimentos nas congregações, refletindo sua preocupação paternal com o bem-estar espiritual dos colaboradores. Essas cartas mostram o cuidado constante de Paulo com as congregações e sua dedicação em encorajá-las e orientá-las, ressaltando a importância de manter a integridade e a união na fé cristã. Queridos irmãos, então, esta foi a análise e preparação da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana, 13 a 19 de janeiro. Realmente, mais uma reunião muito encorajadora, com lições práticas para a nossa vida e também ajudas práticas para aprimorarmos nosso ministério. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho. Incentivamos aqueles que não fizeram. Se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário. Também, se caso desejar passar toda esta preparação para seus dispositivos eletrônicos, acessem nosso site, nosso blog. Lá vocês vão ter essa facilidade, como também encontrar algumas partes com as respostas-chave e as respostas completas, mais explicativas, embasadas, para aqueles que gostam de dar comentários mais explicativos, mais detalhados, com base na Bíblia. Fiquem à vontade.
Também compartilhe nosso site, nosso blog, esse vídeo e, se desejarem, como forma de gratidão, ajudar o canal, cliquem na opção Seja Membro ou na Valeu Demais. Essas são duas maneiras excelentes de vocês ajudarem nosso canal. Uma excelente semana para cada um de vocês, amados irmãos e irmãs, as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.